Muito bem, alunos, bem-vindos aqui ao segundo capítulo do nosso tutorial resumido do Final Cut Pro X. Tem uma coisa que eu gostaria de apontar para vocês, que é basicamente as preparações antes de começar a edição. Ou seja, aqui na nossa janela, mais uma vez, temos tudo zerado. Vamos simular aqui o início da importação de arquivos e pequenas edições, mas antes disso eu chamo a atenção de vocês para que prestem atenção em alguns detalhes, justamente que vão poupar que vocês tenham bastante retrabalho. O Final Cut Pro X ele trouxe uma grande falta de simpatia por parte dos editores veteranos que trabalhavam com o Final Cut 7 há um bom tempo, basicamente desde quando ele tinha começado, lá por 97, basicamente pelo seguinte, porque ele mudou várias coisas, a interface, ele mudou a forma de gerenciar os arquivos, que todos estávamos acostumados, mas tem uma coisa boa nessa mudança de gerenciamento de arquivos, que ele tornou mais difícil você perder um arquivo por engano, uma vez que ele reúne tudo automaticamente dentro de uma pasta. Agora, o que a gente deve prestar atenção antes de começar a editar? Bem, chama atenção para os seguintes passos. Primeira coisa, a gente deve ter ideia de qual será a plataforma de saída, em qual resolução a gente quer dar saída nesse material. E isso aí a gente pode observar justamente aqui, chegando no criar novo projeto, que é o que vai definir a resolução do vídeo de saída. Você pode mudar isso depois, assim por diante, mas você já começa com uma ideia. Vamos clicar aqui em criar novo projeto. Ele dá um nome genérico para o projeto. Vamos colocar aqui capítulo 2, que é o nosso tutorial aqui. Qual é o evento que ele vai trabalhar? O evento teste, é o único que está aqui na biblioteca, é o que a gente vai usar depois. Se a gente simplesmente der OK, ele vai adiante com regulagens padrão de alta definição, mas é interessante a gente observar este botão aqui do Use Custom Settings, ou seja, utilize regulagens particulares, que você pode definir o timecode de entrada, que para nós não é tão importante assim, mas aqui as coisas começam a ficar importantes, ou seja, qual vai ser as características desse vídeo, qual vai ser o codec e assim por diante, as características de preparação desses arquivos de vídeo. Elas vão ser baseadas no primeiro clipe de vídeo importado no projeto. Isso é uma novidade que veio do Final Cut 6, se eu não me engano, que ele passou a configurar a sua timeline de acordo com o que era importado e não de acordo com o que as pessoas teriam por preferência, justamente para tentar facilitar um pouco a vida dos editores. E, como vocês podem ver, isso vem já pré-selecionado aqui, mas eu chamo a atenção, que a gente, a princípio, pode deixar assim, mas vamos ver aqui justamente um detalhe. Se a gente selecionar o Custom, a gente vai abrir opções de fazer em outros formatos, certo? Vai abrir a opção de fazer em 1080p, 1080i, formatos de alta definição plena, aqui com 1080p, formatos para DVD, por exemplo, NTSC SD, formatos até mais sofisticados, como 4K, feito para essas câmeras de ultra alta definição, 5K, 2K, enfim, formatos que estão acima da alta definição, ou até a possibilidade de você definir totalmente aqui o seu formato. Vamos ficar aqui, por exemplo, se a gente quisesse setar em NTSC, ele nos daria a possibilidade de colocar com um vídeo com DV anamórfico e assim por diante. A taxa de quadros por segundo permitiria que a gente definisse esses detalhes aí. Vamos pensar o seguinte, caso vocês não tenham a menor ideia, certo? Vocês não têm a menor ideia do que vocês vão dar saída, é apenas um exercício aqui da disciplina, como é o caso dos que vão ser desse tutorial, mantenham aqui no Set Based on First Video Clip. Porém, nos filmes que vocês forem editar a sério aqui, usem o Custom e definam aqui que tipo de alta definição vocês vão estar trabalhando, certo? Definam isso desde o início. Vocês também podem utilizar aqui, juntar, escolher outras opções para
renderização de áudio e renderização de vídeo, dos efeitos que vão ser realizados aqui. Eu chamo a atenção que quanto mais acima aqui da lista, normalmente melhor a imagem, embora para exercícios e para o dia a dia, você não precisa de coisas tão sofisticadas acima do 422 HQ. Por exemplo, é o default aqui, é a opção padrão. De momento, deixem aqui no padrão e sejam felizes. Aperte em OK. Prontinho. Apareceu aqui um projeto vazio, como qualquer outro. Aqui a cara da timeline seria exatamente igual, não importa qual projeto, de qual resolução estivesse sendo editado. O próximo passo agora é justamente importar este arquivo. Para isso aí, a gente seleciona aqui o teste. Vocês podem observar que só está marcado aqui o capítulo 2. Se a gente quiser modificar essas setagens, eu cliquei aqui sobre o iconezinho dele, sobre o claquetinho. Entra aqui um botão Modify Settings. Se a gente clicar aqui, a gente tem de volta aquela indicação do início da timeline para poder modificar. Dá OK aqui, não é o caso agora. Mas aqui a gente pode fazer o seguinte. A gente aperta este botão aqui. Vamos chamar a atenção de novo para ele. Aqui um botãozinho, uma setinha para baixo. Ele basicamente serve para importar arquivos. E aqui vamos importar de novo em frente à Opera Garnier. Ele também permite que você assista o vídeo para ter certeza se essa tomada é a que você quer mesmo e assim por diante. Permite que você mova aqui para outra pasta, se você quiser. Permite até você selecione outros discos rígidos ou cartões que estejam disponíveis. Permite também que você abra a câmera do seu computador e grave um vídeo aqui, se for necessário. Não é o caso aqui. Vamos voltar para os arquivos. Como vocês podem ver, a minha imagem não estava nada bonita. Então, vamos selecionar aqui o Opera Garnier. Importar selecionados. É possível importar mais de um. E, mais uma vez, nós temos um monte de opções. Certo? Praticamente uma eleição de vereador a presidente da República nos aguardando. Vamos passo a passo, porque isso é importante. Primeira coisa, para qual evento, para qual pasta daquelas nós vamos mandar? Ele é espertinho. Ele, primeira coisa, manda para a última que você manipulou. A única que nós temos aqui é o teste, então fica aqui. Mas ele também pensa que você pode dizer o seguinte, espera aí, mas esta dinâmica editor ou editora pode querer criar um novo evento. Certo? Você pode querer criar um novo evento, vamos dar um nome a esse evento também. Isso é muito comum, por exemplo, se vocês estiverem editando um programa por blocos ou por trechos, vocês podem separar as brutas justamente por diferentes eventos que vão estar vinculados a projetos. É algo que ajuda na organização. Outra coisa importantíssima aqui de prestar atenção, de momento vamos deixar aqui colocando no teste. Outra coisa muito importante aqui é onde os arquivos vão estar armazenados. Media Storage, armazenagem de mídias. Primeira coisa, ele está perguntando se eu deveria copiar para dentro da biblioteca Untitled, que é a biblioteca que agrupa aqui as pastas, né, dos eventos e dos projetos, ou não, simplesmente deixar um atalho para o arquivo. Muito cuidado com essa opção, muito cuidado mesmo. Porque, por exemplo, você pode pensar o seguinte, se eu disser para ele copiar os arquivos, ele vai sempre duplicar esses arquivos. Os arquivos estão, por exemplo, num cartão de memória, vai criar uma duplicata no disco rígido, isso vai ocupar espaço. Tenho isso, vou deixar, já sei, vou dar uma desperto, copio apenas para um pendrive, importo apenas os arquivos aqui e está tudo resolvido. Porém, e se der um pau no pendrive? E se alguém esquecer o pendrive? Você vai economizar espaço em disco, mas você não vai poder prosseguir com a edição porque os arquivos estarão vinculados, mas não vão estar ali para você poder editá-los. Então eu recomendo, como modo de regra, a menos que você tenha certeza aí da segurança da sua organização, faz copiar os arquivos, gera uma duplicata, mas você não passa por nenhum apuro depois. Outra coisa, duas opções aqui, basicamente o seguinte, Create Optimized Media, essencialmente ele significa que todos os arquivos que não forem ProRes, que é um
um tipo de encodagem, um tipo de formato de arquivo que é exclusivo da Apple e que o Final Cut digere muito bem, vão ser convertidos para esse aí. A vantagem disso, talvez a renderização de efeitos seja mais veloz. A desvantagem disso, esses arquivos vão tomar tempo para converter, em especial em máquinas mais lentas. Então, por padrão, deixamos desmarcado aqui. Outra coisa, Create Proxy Media, é basicamente o seguinte. O que são essas mídias proxy? Pensem o seguinte, os arquivos eles têm aumentado muito de tamanho nos últimos anos, especialmente se você estiver trabalhando com resoluções superiores à resolução normal. Alta definição é uma porta aberta para você ter tamanhos de arquivo muito, muito, muito grandes. E nisso aí você pode ter também, quando você vai para ultra alta definição, você tem arquivos maiores ainda. Então, esse aqui ele criaria uma duplicata invisível do arquivo para facilitar a sua edição. Essa é uma boa se você estiver editando acima de alta definição. De momento, não é necessário aqui para o nosso exercício e talvez para o dia a dia de vocês não seja necessário também. Outras opções aqui, analisar para depois fazer uma correção de cor, não é tão importante nesse momento. Tratar de problemas de áudio, nesse momento também não é tão importante. Remover canais de áudio que estejam silenciosos, a gente não precisa se preocupar muito com isso agora. O que a gente pode simplesmente dar aqui, ele vai copiar, ele vai importar algumas keywords junto, vamos dar OK, como se nada demais tivesse acontecido. Está importado aqui, como estava no capítulo 1, está aqui nossa visão da Ópera Garnier olhando para a Avenida da Opéra. Então, duas coisas importantes para a gente estar pronto aí para começar o trabalho. Criamos o projeto de acordo com a ideia do material que vai sair. E também nós agora temos o arquivo de vídeo aqui preparado também para ser usado. Chamo a atenção de uma coisa aqui também com vocês, que é o seguinte, a gente havia colocado ali para que o projeto ele se definisse a partir do primeiro filme importado. Como esse arquivo de vídeo aqui ele também está em alta definição 720p, não vai ter problema nenhum. É só arrastar, ele toca sem precisar de renderização e está tudo tranquilo. Chama a atenção que o Final Cut, falei isso antes, mas sempre é bom lembrar, o Final Cut quando mostra em tela cheia, ele tira um pouco da resolução para garantir que ele vai rodar em 30 quadros por segundo ou 24, enfim, vai rodar na velocidade normal, aconteça o que acontecer. Bem, esse foi o nosso segundo capítulo, onde vimos aí cuidados antes de começar a editar.